consegue enxergar aí, né, além do Q&A tem para levantar a mão. Então, esse Q&A vai ser onde nós vamos utilizar a interação com vocês, tá? Então, todos os painéis, vocês querendo fazer perguntas, buscando alguma informação do painel, busquem através do Q&A, tá? O chat também existe, mas aí esse é uma aplicação aí, um feature que a gente vai deixar para eventualmente vocês se falarem, se comunicarem uns com os outros, mas o que a gente vai usar oficialmente é o Q&A, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente vai dar início aqui oficialmente ao nosso evento. O evento da ACE Brasil, ele foi e está sendo desenvolvido exclusivamente pela ACE Brasil e pela diretoria da ACE Brasil. Nesses 2 dias que a gente vai promover aqui, a gente buscou reunir profissionais de renome da engenharia de custos e todas as suas áreas correlatas, como direito, administração, entre outros, tá? O evento, como eu disse, é inteiramente promovido por nós, pela Associação para o Desenvolvimento da Engenharia de Custos do Brasil. E nesse ano tão diferente e de várias formas tão difícil também, eu quero especialmente aqui agradecer, em nome da ACE Brasil, todos os patrocinadores que estão apoiando a ACE. Nesse ano, esse apoio ele não é só uma forma das empresas mostrarem que estão inseridas nesse mercado, né, nesse meio, mas também é uma forma de apoiar a Seção Brasil, que vem mantendo aí o seu objetivo de fazer e promover eventos, fazer e promover as práticas recomendadas e por aí vai, tá? Então, essa missão que a gente tem da melhoria da engenharia de custos no Brasil e da divulgação das melhores práticas, a gente conta também com o apoio dessas empresas e todos vocês que estão aqui participando com a gente, tá? Então, eu quero agradecer especialmente aí as empresas que esse ano participaram, estão participando conosco, e já há um bom tempo participam conosco, né? Poucas delas estão pela primeira vez, mas mesmo aquelas que já estão há muito tempo, a gente tem que agradecer já bastante, né? Então, a Duff Phelps, Álvares e Marçal, Tarobá, Dimensional Engenharia, a Act Hormigon e a Verum Partners, né? Essas 6 empresas estão aí com a gente neste processo aqui de promover e falar, discutir sobre boas práticas nesse mercado, enfim, na engenharia de custos. Então, quero agradecer bastante a essas empresas. E para isso, aqui a gente vai passar os vídeos das empresas aqui, de 3 empresas, né, da Duff, da Verum e da Hormigon. São vídeos institucionais para mostrar o que eles têm feito e um pouquinho institucionalmente o que eles têm hoje, tá? Diversas certificações. E os nossos valores, assim como a gente já falou em missão e visão, é realmente ser a referência em recursos técnicos, networking, então qualidade, a questão de networking, isso aqui é o que a gente busca, né? Ter uma comunidade com o mesmo princípio, né? O princípio de melhoria no processo da engenharia de custos. E quando eu falo de engenharia de custos, tem muita gente que confunde achando que ela é realmente só focada na parte de custos, né? A engenharia de custos ela é muito mais abrangente do que isso. Ela parte desde estudo de viabilidade, estimativa de custos e orçamentos por si só, planejamento e controle, análise econômico-financeira, gestão de riscos, assim como a gente já falou, né? Nessa questão de pandemia, a gestão de riscos é fundamental, administração contratual e pleitos, e também gestão de projetos e programas, entre outras diversas disciplinas, né? Tudo que a gente imagina sobre o ciclo de vida de projetos e o ciclo de vida de ativos, quando a gente fala de manutenção, então, Total Cost Management, a ACE busca melhorar e entregar valor nesse sentido, tá? Quais são os benefícios da associação? Né? Rapidamente aqui, antes da gente iniciar. Por que ser membro? Né? Então, a gente separou aqui em 6 pilares de diversos outros. Né? Tem diversas outras formas de você ganhar benefícios através da associação. Nós somos a Seção Brasil, mas a associação é algo internacional. Nós temos eventos internacionais, nós temos network internacional, e algo que hoje traz dentro do mercado ACE, dentro do mercado de grandes projetos, de engenharia de custos, de serviços de engenharia, a ACE é bastante reconhecida, tá? Então, a gente fala em networking, credibilidade, a economia, quando eu sou membro, é muito melhor ser membro e participar ativamente dos eventos do que propriamente pagar algum evento de forma isolada. A liderança que isso traz, a educação, vocês vão ver também que a gente tem diversos livros publicados com autores que inclusive vão falar hoje,
E informações, né? Informações, como eu já disse, recursos para você utilizar quando apertar, quando precisar estudar, isso é o que a CE proporciona, tá? Então, no quesito de liderança, una-se a um dos comitês da CE para moldar o futuro dessa comunidade e seu mercado. Então, vocês aqui hoje, vocês estão dando esse primeiro passo, alguns de vocês são associados, mas é isso que a gente busca, né? Integração, aqui a gente tem diversas pessoas, mais de 500, de 500 inscrições, então é um prazer enorme ter vocês e aproveitar disso, né? Essa comunidade, nós estarmos aqui, né? Então, a possibilidade de vocês estarem próximos da CE nos possibilita ter voluntariados, ser parte de diretoria, ser parte da chapa, né, participar em eventos na América Latina. Então, a gente tem uma região 10 muito forte, muito integrada, diferente de alguns outros lugares. A região 10 é formada por diversos países que estão no mesmo princípio, no mesmo propósito. Temos algumas coisas relacionadas ao setor da economia, então isso também é utilizado, a CE é utilizada pelo TCU também, né? Se vocês forem pensar, nós estamos num nível já bastante alto de maturidade em que diversas instituições públicas têm utilizado a CE e as referências da CE para os seus pareceres e para suas análises, tá? Instituições acadêmicas, então, como eu já disse aqui, a PUC Minas é uma das empresas das associações e instituições que é parceira nossa, né? A gente tem o IETEC, tem outras diversas faculdades, a Unip, então, que estão próximas da gente e utilizam também a metodologia, enfim, todas as boas práticas que a CE divulga, entre outros diversos itens, né? Como eu disse, educação, já temos 3 livros que são apoiados pela CE, foram editados pela CE com autores que vocês podem ser autores, né? A gente já tivemos orçamentação de obra, gestão de contratos e pleitos, planejamento e riscos. Isso está disponível, inclusive, quem quiser comprar tem o e-book, tem o livro para chegar em casa. São artigos muito interessantes, muito profundos, que passam também por uma banca de análise, que vale a pena. Então, esse é um item também aqui que a gente só quer cada vez mais crescer em relação a isso, cada vez mais divulgar boas práticas também na nossa língua, né? Então, a gente tem a CE que traz muita coisa e a Seção Brasil busca trazer isso também para a nossa realidade aqui brasileira, tá? Como a gente disse, informação, vocês têm informação sobre tudo, todas as caixinhas aqui do TCM, né, do Total Cost Management Framework, de alguma forma são exploradas e explicadas através da CE. Então, tem essa abordagem sistemática é interessantíssima para todos vocês que buscam conhecer e estar mais próximos da CE, nesse sentido do TCM. Então, vale muito a pena também conhecer isso e, obviamente, esse é um livro que é disponibilizado para os membros, para os associados da sessão, e vocês vão ter acesso a tudo isso, mapa de processo, uma explicação para cada caixinha, a biblioteca toda, né, virtual que existe da CE e por aí vai. As RPs, como a gente falou, as melhores práticas, isso daqui é utilizado constantemente pelo setor público e privado no Brasil. A gente tem diversas delas, 29R, 17R, estimativas de custo, que são feitas por pessoas que são realmente a referência naquele assunto no mundo, né? Então, é uma oportunidade de estar muito próximo dessas pessoas também, a Associação Brasileira. E aí outros diversos, a gente pode ficar aqui também a tarde inteira falando de todos os recursos que trazem, mas a gente tem uma revista bimestral que é muito interessante, com artigos interessantíssimos, que trazem também já a tecnologia associada. Então, tudo que tem acontecido, diversos membros e diversos associados da ACE, seja de diretoria, sejam associados, trazem para todos vocês aí através dessas revistas. Como a gente disse aqui, o networking, mesmo de forma online, ele existe, né? A gente tem fóruns de discussão, tem os nossos eventos online. Então, de alguma forma, também isso daqui é um processo que para todos vocês é interessante. A gente não trabalha aqui com concorrência, todos nós aqui estamos no mesmo propósito de melhorar a engenharia de custos no Brasil e no mundo, né? Eu tenho aqui diretores que estão hoje na Inglaterra, tem diretores que já participaram da ACE do Brasil que estão no Peru. Então, é muito interessante esse networking, a participação de todos vocês. Nós fizemos aí alguns eventos esse ano, né? São 7 eventos foram feitos, né? Contando com esse. Todos muito voltados ao Covid, obviamente, né? A gente teve um impacto grande, então foi uma discussão muito proveitosa que foi realizada no início do ano.
Fizemos, inclusive, um também integrado entre países, né, Bolívia, Chile, Colômbia e os Estados Unidos, através do GINSEC. E apoiamos alguns eventos também. Então, essa oportunidade também de conhecer os outros eventos que são feitos pelo IBDIC, né? O IBDIC foi um grande parceiro nosso também. Como eu já disse também, nós temos diversas certificações, assim como outras instituições conhecidas e famosas, né, como o PMI. Aqui nós temos essas diversas certificações aqui que dão uma credibilidade, que dão capacitação para todos vocês. Então, a certificação ela é um processo bastante profundo para você obtê-la. Então, também sugiro que todos vocês estudem um pouco, para quem não é CCP aqui, mas é muito interessante e é um prazer bastante grande também de ver como a comunidade brasileira tem crescido nessas certificações aqui e mostrado que cada vez mais conhece o processo de engenharia de custo, o processo do ciclo de vida dos projetos e dos ativos. E, por fim, como eu disse aqui, a gente fez aqui, nós todos, maioria engenheiros aqui, fizemos algumas contas aqui para mostrar que é benéfico, né? Não tem jeito. Se você for uma pessoa que vai ser ativa a esse processo, busque a ser associado, busque isso porque, de alguma forma, ele é econômico, a associação é econômica. Nós temos um ligeiro problema em relação à cotação do dólar, mas, de alguma forma, isso daqui traz benefícios para todos nós. Tá? Então, ele é mais barato ser membro do que não ser membro se você realmente for ativo nisso. Tá? Então, esses são os 6 motivos. Eu quero agradecer novamente a presença de todos vocês. E a gente vai começar aqui o nosso evento anual. Tá bom? E aí, para começar, pessoal, vamos lá. A gente vai iniciar nossas discussões, as nossas palestras. Eu vou convidar aqui, hoje, para a condução e coordenação dessa primeira mesa, que a gente vai discutir sobre um tema fundamental para o futuro da gestão dos projetos, um tema que ele não é uma ferramenta, é uma metodologia. Eu vou convidar nosso diretor, Marlon Ieri, inclusive ele é um dos diretores e todos os painéis aqui praticamente todos eles vão ser moderados e coordenados por diretores, tá? Então, o Marlon vai tocar esse evento aqui, esse painel, e eu deixo a palavra com você, Marlon. Olá, Bronal, obrigado, viu, pelas palavras. Bom dia a todos, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nesse evento virtual da ACE. Então, meu nome é Marlon Ieri, eu sou advogado, estou na diretoria da ACE neste ano de 2020. E como o Ronald bem falou, nós vamos falar sobre uma metodologia muito relevante para a indústria da construção, que é o BIM. Todos nós sabemos que é uma ferramenta evolucionária que vai permitir muitos ganhos de eficiência, de custos e também de prazo. Não sei se todos sabem aqui, mas ela será obrigatória, o BIM será obrigatório a partir de 1º de janeiro do ano que vem, de 2021, né, de acordo com determinadas fases, mas ela será obrigatória em obras do Ministério da Defesa, Ministério da Infraestrutura, da Secretaria de Aviação Civil e do DENIT. Porém, vimos no Estadão de sábado que menos de 40% das empresas hoje utilizam BIM, né? E por isso, então, queremos convidar aqui palestrantes especialistas em BIM para explicar um pouco como eles estão implementando em suas empresas essa ferramenta que vai revolucionar aqui a indústria da construção. Antes de chamá-los, eu gostaria de falar um pouco da dinâmica do nosso painel. Ele vai ter uma duração de 1 hora e, infelizmente, um dos nossos palestrantes, por motivos de saúde na família, não vai poder participar. Então, nós vamos chamar aqui cada um deles para falar 15 minutos e depois deixaremos aqui um tempinho para perguntas. Então, eu vou fazer aqui a introdução deles antes de chamá-los. A Camila Fachin é gerente de projetos na HTB Engenharia e Construção e é arquiteta com 12 anos de experiência em gerenciamento de projetos e construção civil. Possui master pela École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville e atua com gestão de equipes de projeto, pré-construção, obra, implementação BIM e propostas. O segundo palestrante é o Eric Santos, é engenheiro civil com mais de 18 anos de experiência em obras de infraestrutura, especialmente nos segmentos rodoviário e metroviário. É responsável desde 2018 pelo projeto de implantação do BIM na Andrade Gutierrez Engenharia.
O nosso último convidado é o Washington Luke, diretor de engenharia da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., que também atua como coordenador executivo da Frente Parlamentar do BIM junto à Câmara dos Deputados. Relator do Grupo de Trabalho BIM, Infraestrutura da Comissão de Estudo Especial da BNT, pesquisador da Universidade BIM, pela Universidade de Brasília, diretor acadêmico e professor do Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS da Zigurat, engenheiro de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em Estruturas e Construção Civil pela UNB e MBA em Governança Corporativa. Bom, sejam bem-vindos. Eu começo, então, chamando a Camila Faquin aqui. Bom dia a todos. Estou ligando o vídeo agora. Acho que está funcionando, né? Bom dia a todos. Eu, primeiramente, agradeço o convite para participar do evento e desse painel. A gente tentar trazer aí um pouco do que a gente tem passado aqui, que a gente tem trabalhado no tema BIM, focando aí no 5D. Então, acho que o Marlon já fez a introdução. Eu sou gerente de projeto na HTB, sou arquiteto. A HTB tem mais de 50 anos de atuação no país, nos setores de edificações, industrial e infraestrutura. Eu lidero a equipe responsável pela implementação BIM, pela atuação BIM na empresa. E a ideia, né, tem sido... A gente já trabalha com BIM na empresa há muitos anos, por volta de 8 anos, mais ou menos, antes mesmo de eu estar na empresa. Mas a gente tem focado os últimos 2, 3 anos na consolidação do uso dessa metodologia, falando em consolidar o uso do 3D e do 4D, que agora a gente já está numa etapa em estruturar o 5D. E aí, fazendo uma breve explicação do que é o BIM, para algumas pessoas, talvez nem todos conheçam, o BIM não é um software, né? O BIM é uma ferramenta que nos permite fazer a modelagem 3D virtual da obra, exatamente como ela será construída depois. Então, fazendo um paralelo com o 2D, que é mais fácil, você não vai desenhar 2 linhas e aquela representação gráfica, né, é uma alvenaria. Você já vai inserir um elemento que é uma alvenaria. Quando você puxar as propriedades desse elemento, você já sabe se é bloco cerâmico, concreto, as dimensões, as características, você já sabe a espessura, enfim. Então, a hora que você extrapola isso para o modelo como um todo, projeto como um todo, essa construção virtual, ela é muito rica em todas as informações e detalhes e nos abre muitas possibilidades do uso do modelo. Então, né, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala dessa etapa do 3D, da primeira dimensão, é a compatibilização, sem dúvida. Né? É um ganho enorme você já garantir essa compatibilização nessa etapa. Mas você tem é possível você fazer várias análises e verificações neste modelo, né? Construindo ele virtualmente primeiro. Você pode fazer o 4D, o planejamento. Dentro do modelo, você já vincula ele ao teu cronograma e vai fazendo estudos comparativos, vai fazendo o avanço físico virtual, comparando com a obra. Isso é o 4D. O 5D, que é o objeto aqui do painel, já é a quantificação e custos. Então, uma vez que você tem tudo modelado, você consegue manipular essas informações, extraindo as quantidades e em função das unidades, volumes, as métricas que você estipular, e pode já estar vinculado ao custo de cada item. O 6D, né, só para dar um panorama geral, temos o 6D, que já é a parte de entrega pós-obra, né? Então, é o as-built, é a operação e manutenção, toda já com apoio desse modelo, que pode estar ou não vinculado a um software. E, assim, dizem que já tem 10D, né? O 7D é vinculado à sustentabilidade, análise de eficiência energética. Então, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver, tem 8, 9, 10, uma infinidade de possibilidades. E a ideia hoje é a gente falar um pouco como que no nosso mercado está hoje em relação ao 5D. Primeiro é importante entender que toda a implementação do BIM, ela não é rápida, ela é trabalhosa, e você tem que ir vencendo cada etapa para poder ir avançando, né? Não necessariamente você precisa ter
tudo feito de um projeto, você pode escolher partes, né? Não vou fazer modelar a obra inteira, vou modelar minha curva A para poder fazer o planejamento da curva A. É a mesma coisa para o quantitativo. Não vou fazer o quantitativo da obra inteira, mas vou fazer o quantitativo destes itens. É importante, às vezes, atacar por parte para a gente não ter objetivos muito grandes e não conseguir alcançar. Então, a gente vê que nos últimos anos, conforme a gente vai avaliando oportunidades de aplicação, a gente consegue ver as vantagens e ir avançando. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco para vocês como que nós estruturamos na HTB a implementação do 5D. Né? Então, acho que, como resumo aí do modelo, acho que já deu um pouco para entender. Então, a ideia de usar o modelo para o 5D é minimizar a falha do quantitativo, aproveitar a modelagem para extrair essas informações mais automática, com maior agilidade. Então, nós dividimos em 2 etapas na empresa, focando primeiro quantitativo e numa segunda etapa custos, e não atacar as duas de uma vez. Então, nessa primeira etapa de extrair quantitativo, o primeiro trabalho, e é um trabalho que foi super importante, ter o envolvimento de todas as áreas. Isso é uma coisa que vale destacar, essa integração e a participação de todas as áreas para fazer acontecer é importante. Então, nós fizemos um acompanhamento muito próximo, conjunto com a área de orçamento e custos, porque nós abrimos toda a nossa EAP que atende as 3 áreas, edificações, infraestrutura industrial, e olhamos item a item como a equipe área de orçamentos queria receber a informação. Em qual unidade, qual é o critério de levantamento, com desconto, sem desconto, quais as unidades volumétricas, lineares, e dentro do modelo, se aquele levantamento de informação ia ser direto ou indireto. Então, às vezes ele está modelado, uma quantidade de estacas, é a quantidade de estaca, mas eu posso ter um indireto, que eu tenho que fazer alguma relação com a informação extraída do modelo antes de dar o resultado. Então, nós abrimos a EAP inteira, fizemos esse trabalho em reuniões semanais, periódicas, até que a gente tivesse essa EAP inteira desdobrada em critérios de levantamento, unidades de extração e tipo de levantamento direto ou indireto. Então, esta foi a primeira etapa. Validado por todos, nós voltamos para o modelo para fazer testes. E aí, no modelo, fizemos testes de item a item desta EAP, que já estava dividida em prioridades. Nós fomos atacando 9 ou 10 prioridades, para a gente poder ter etapas concluídas e checadas. Então, ao modelar item a item, a gente já foi configurando as tabelas dentro do software para que elas fossem extraídas da forma como a equipe de orçamento gostaria de receber, com as informações da forma como eles solicitaram e já extraindo de dentro do modelo. Tá? Então, fizemos essas 2 etapas. O desdobramento da EAP, a configuração das planilhas dentro do modelo, e agora nós estamos já implementando esta etapa, ainda fazendo o levantamento manual e já extraindo também dos modelos para fazer uma checagem. A gente ainda não eliminou, né, o quantitativo manual, nós ainda estamos numa etapa de fazer a checagem, de passar um pente fino nas planilhas, para que a gente consolide esta etapa 1 de implementação do 5D. Então, a gente já tem extraído de alguns projetos quantidade, já temos retroalimentado um ou outro detalhe de planilhas e tabelas, e conferido com o que tem sido feito de levantamento do método sem usar a modelagem. Né? Então, assim, é muito trabalhoso, a gente posso adiantar assim, não é rápido, é muito trabalhoso, precisa dessa integração entre todas as áreas, é muito importante.
mas a gente já consegue ver a agilidade aplicando nos projetos que a gente já tem tido condições de fazer. Então, não temos dúvida, né, que cada vez mais a gente vai conseguir fazer isso com uma boa assertividade, mais rapidez, e aos poucos toda a área de orçamentos vai ganhando confiança, manipulando o software e não fazendo mais duplicado, fazendo levantamento na mão. E aí a gente tem como foco em próximos passos, né, já estamos consolidando essa aplicação para poder avançar para a etapa 2, que seria a inclusão dos custos, né? Então, a gente está ainda fazendo uma análise de quais itens da EAP a gente consegue ter sempre esses custos já, as informações de custos inseridas no software de modelagem, para que quando a gente extrair essas planilhas, elas já tenham também as colunas de custo, para a gente já ter a tabela mais completa para a área de orçamento trabalhar. Então, esse vai ser o nosso foco nessa etapa 2, consolidando agora a etapa 1. Então, acho que tentando dar uma resumida, a ideia aqui não foi a gente trazer muitos slides para abrir modelo, mostrar a tabela, porque é muito caso a caso. A gente não sei se conversamos entre nós aqui do painel, e a ideia é mais trazer exemplos e mostrar o desafio que cada um está enfrentando, né? A gente não vê todo mundo já tem usado o BIM no nosso mercado. A gente já pode dizer aí que nos últimos anos avançou muito, mas tem alguns itens que a gente ainda, quando foi usado em tal obra, por tal empresa, mas quando você de fato entende, acaba que caiu para um Excel, e a gente sabe que é difícil mesmo, que não é fácil. Então, nós na HTB estamos se dedicando bastante, né? A equipe está bastante focada em avançar na implementação e consolidando etapa a etapa. Então, acho que tentando fechar assim o assunto, é importante para cada empresa do seu foco, né, sua forma de trabalhar, tente pensar numa estrutura, num caminho que funcione, né? Eu acho que uma dica seria ir aos poucos mesmo, não adianta ter pressa e nem querer modelar uma obra complexa e todos os itens da IAP para poder fazer planejamento e quantitativo, 4D e 5D. A gente conseguiu avançar muito, focando em cada obra uma parte, um uso, e aí mostrando todas as vantagens e benefícios que a ferramenta oferece. Então, acho que da parte da HTB, Marlon, não sei se deu para... Sim, Camila, tá ótimo. Você falou muito bem sobre os esforços da HTB, né? E o empenho de toda a equipe em conjunto aí para tentar implementar de vez, né? Já temos aqui algumas perguntas, mas vamos deixar para o final, para a gente discutir com mais tempo, né? Bom, agradeço então, Camila, sua participação, foi muito bem. Obrigada a vocês. Até as perguntas. Até daqui a pouquinho. Já temos uma questão aqui do Ricardo, né? Mas a gente deixa para o final. Então, em sequência, já gostaria de chamar o Eric. Eric, está por aí? Bom dia, bom dia. Bom dia, Eric. Obrigado, a palavra é toda sua, viu? Obrigado. Bom dia a todos os participantes, aos colegas do painel. A Camila falou com muita propriedade aí, deu para já fazer um panorama geral do que é o BIM, até para nivelar conhecimento, né? Gostaria de agradecer o convite da CE Brasil, né? Através do Marcos e do Marlon. Tenho certeza que esses 2 dias aí serão de ótimas discussões e grande aprendizado, né? E acho que eu gosto muito desse tipo de painel, né, que a gente troca experiências e dificuldades, né? Então, ele é muito realista. Em vez de apresentar slides e a gente fazer aquele show, né, o Hollywood BIM, esse tipo de painel acho que traz mais realidade e assim, acho que esclarece muito mais as pessoas que vão buscar esse caminho de implantar o BIM, né, que acho que não tem mais volta, é uma necessidade.
E então, acho que através das perguntas a gente consegue responder e direcionar um pouquinho melhor aí para o pessoal tropeçar um pouco menos do que a gente já vem trabalhando aí dentro de 2, 3 anos focado nesse assunto, né? Então, dando um início, né, trazendo um pouco do painel, dando continuidade do que a Camila falou, apresentar um pouco a Andrade Gutierrez, acho que todo mundo deve conhecer, é uma empresa de mais de 70 anos no mercado de infraestrutura, né? E Andrade vem sempre buscando essa transformação, essa atualização dos processos, né, inovação. E nos últimos 10 anos a gente vem trabalhando forte nessa transformação, numa jornada de inovação, iniciando lá em 2010 com o Lean Construction, né, fazendo essa parte de excelência operacional nas nossas obras e escritório. E no último, em 2018, a gente também inaugurou a Vetor AG, que foi o primeiro programa de aceleração de Construtec no mercado de infraestrutura e fazendo pilotos na prática, né? E também em 2018 que a gente efetivou um projeto de implantação do BIM corporativo, né? A gente já usou o BIM, nem usava esse nome há algum tempo, muito tempo atrás, com outras obras de obras industriais, né? A gente usava o modelo 3D e fazia toda a gestão de material, tudo, mas isso era muito pontual e focado para cada projeto e cada cliente, né? E em 2018 a gente fez uma mudança aqui e uma iniciativa de fazer esse projeto, onde eu entrei como responsável, né? Eu trabalho na Andrade já há mais de 15 anos, focado em obras, né? E tive a oportunidade de assumir um projeto aqui junto a uma equipe dedicada e muito competente, e acho que isso é até um dos diferenciais aí que eu gosto de destacar, que a Andrade, desde o início, para implementar o BIM, ela tomou uma decisão estratégica de ter uma equipe própria e evoluindo na maturidade do BIM e fazendo todo esse trabalho internamente, né, sem muita parte de consultoria externa. A gente tem alguns contatos de consultores que são referências, são necessários na nossa implementação, mas a gente sempre focou em ter uma equipe própria. A gente sabe que esse é um processo lento, até a Camila destacou que a implementação por si só já é um processo lento de aprendizado, né, de evolução, mas com equipe própria a gente acaba sendo, tem que vencer mais barreiras, a engrenagem é muito difícil de encaixar e de rodar, mas a gente tem muito confiança que esse é um processo, uma estratégia de mais sustentabilidade, né? Ela se torna mais sustentável ao longo do tempo. E a gente sempre foca aqui na Andrade de transformar o BIM, trazer o BIM que agregue valor para cada projeto, né? Então, tanto para o nosso cliente, como para a nossa etapa de gestão de obra e construção, e na parte também de engenharia, né? De engenharia de valor, aí na parte de compatibilização, no que a Camila citou das dimensões, né? Outro ponto na nossa atuação aqui na Andrade, no projeto do BIM, é construir muito forte a disseminação e o nivelamento do conhecimento, né, por toda a empresa. E aí a gente faz isso através de palestras ou com convidados externos, trocando muita informação com a parte, essas referências externas e entre empresas, e isso é importante, não adianta nós termos o melhor BIM e as outras empresas não saberem o que é isso. A gente não vai muito longe com isso, porque eu dependo de um projetista, eu dependo de um fornecedor, eu dependo do cliente que saiba o que é o assunto, para a gente poder ter gastar mais energia e ter mais resultados, né? Tirar o melhor proveito do BIM por todo o empreendimento, né? Então, a gente foca muito em treinamento e capacitação de todas as equipes envolvidas, né, nesse fluxo BIM, soluções práticas incorporando a metodologia nas rotinas e processos da empresa. Então, também destaco como exemplos, a gente tem não pegar um projeto, né, a Camila como citou, não pegar um projeto complexo, não querer fazer todo o projeto no BIM, nesse processo de transformação, né? A gente tem que fazer pequeno, começar no baby steps, né? Começar a tirar os melhores resultados em algumas etapas, ir transformando com o tempo e tirando o aprendizado daquela primeira etapa
para levar para o próximo, né? Então, a gente tem trabalhado assim forte e tem evoluído também, com certeza. Olhando um pouco para frente e trazendo um pouco para o nosso painel no 5D, a gente já está fazendo um movimento natural e acho que é um movimento importante da empresa. A gente fez uma união agora, esse ano, esse segundo semestre, do Projeto BIM, da equipe de Projeto BIM, que tem o conhecimento técnico do assunto, com a equipe de excelência operacional, que tem a metodologia e a prática para fazer isso rodar e disseminar isso mais, ter uma permeabilidade maior por toda a empresa, né? Então, esse é um movimento muito importante. A gente tem uma proximidade com a equipe da Vetor na inovação, né, para fazer essa integração das soluções pontuais que possam ser utilizadas a favor do BIM, né? E para o nosso planejamento estratégico do próximo triênio, a empresa está trazendo agora um dos pilares do planejamento estratégico, é a digitalização de toda a cadeia de valor da empresa através do BIM, né? Então, isso é um movimento muito importante, consolidando todo esse trabalho que vem sendo feito desde 2018, né? Que trabalho de iniciativas, de convencimento, de mais de conhecimento, tanto da empresa como do BIM, como um tema que tem muitas variáveis e muitas possibilidades, né? E dentro desse planejamento estratégico entra com certeza o 5D, né? Como nossa meta aí de consolidação do 5D e utilização do 5D em nossos processos, tanto em estudos de propostas, como gestão de obra e tomada de decisões, né? É muito importante a gente, sempre como empresa de construção e de engenharia, a gente se baseia as tomadas de decisão praticamente em tempo e em dinheiro, né? Então, tem que ter o BIM incorporado a essa parte, essencial. Mas, como a gente trata esse assunto como solidificação das etapas, isso é muito importante. Então, nosso curto prazo, como estratégia da Andrade, é estabilizar os processos envolvendo a modelagem 3D, a parte de modelo, né, contratação de projetistas, gestão desses projetos, tirar esse benefício do modelo 3D desde a sua fase de engenharia, desde a sua parte de viabilidade junto ao cliente, uma melhor engenharia de valor agregado ao modelo, né? Então, facilitar a gestão facilitar um melhor projeto, né? Ter um melhor projeto para o cliente, mas desde a sua fase inicial de engenharia, né? Isso tem muito forte na parte da modelagem 3D, essa primeira dimensão, e também tirar o benefício e estabilizar o uso do planejamento 4D em todas as nossas obras, né? Então, ter essa abrangência em todas as nossas obras, com uma efetividade do uso do 4D integrado aos nossos processos e rotinas de excelência operacional que já são estabilizadas nas nossas obras, né? Então, você tem como se fosse uma camada digital nova nas rotinas que a gente já utiliza nas nossas obras, né? Então, isso é uma meta nossa a curto prazo, isso a gente já tem bem feito em algumas obras, né? Já tem coisa rodando, algumas unidades com coisas mais, com coisas pontuais, né? Com partes das obras, não por completo, mas a gente agora já iniciando um parque solar com ele já fazendo desde o início da engenharia, né? Então, a gente está com obras que já vão ser iniciadas com a contratação dos projetistas em BIM, com o uso dos benefícios, extração de quantitativo, compatibilização, a parte de planejamento 4D, em todas as obras. Na parte de padronização, e isso é importantíssimo para o 5D, né? O 5D, ele não se sustenta se você não tiver padrões bem estabelecidos, regras, né? E não regras para que deixem isso mais engessado, mas regras que sejam obedecidas e gerenciadas, porque você vai tomar decisão em cima de uma informação importante, então essa informação tem que ter uma base de dados muito sólida. Então,
A gente tem feito também um trabalho de gestão de materiais com catálogo corporativo, inclusive um dos convidados que não pôde participar era da empresa Hexagon, né, que é uma das nossas parceiras, e a gente tem trabalhado com uma das plataformas deles para poder implantar essa parte de gestão de materiais. E partindo para um 5D, né, a gente está com um trabalho de padronização de alguns itens, né, esse trabalho de base. Então, a médio prazo, a gente tem o objetivo de estar rodando algumas obras já testando o 5D na ponta, e que isso retroalimente as nossas propostas, e dessa maneira a gente vai ter ganhos ao longo de todo o ciclo de vida, né? Então, essa é um pouco a estratégia da empresa. Em termos de desafios, acho que é importante destacar que a modelagem deve ser consideradas desde o início, essa questão de quantitativos, a questão de informações, né? Então, não adianta eu chegar na ponta com o modelo todo pronto e numa obra e querer extrair, a Camila citou alguns exemplos aí de modelos, né? Dando aquele explicação das dimensões. Se eu tenho uma parede de alvenaria bem modelada, definida, com as suas informações dentro, né? Mas a hora que eu vou tirar uma extração para compra ou para gestão de materiais nos suprimentos, eu vou precisar saber a quantidade de bloco, qual a unidade desse bloco. A informação da especificação do bloco ainda pode estar lá, mas a quantidade de bloco ela não necessariamente vai ser modelada. Então, essa relação de esforço na parte de modelagem para o impacto que você vai gerar na sua gestão de obra é uma avaliação muito importante de ser feita caso a caso, projeto a projeto. Então, o olhar do BIM ele deve ser corporativo, deve ser estruturante, porém, os seus benefícios e seus usos e suas ações devem ser projetizadas, né? Então, é um equilíbrio bem difícil de ser feito, mas que como conselho e como parte de gestão de projeto, é muito importante se entender dessa necessidade, né? Então, a Andrade tem trabalhado forte, a gente tem esse projeto para o próximo triênio para expandir esse uso e fazer o BIM permear para a empresa toda, uma empresa grande, né, com muitos setores e muitas obras no mundo todo. A gente tem foco de 4D, né? Essas 3D e 4D, e a médio prazo evoluir para o 5D de uma forma bem estabilizada. Marlon, não sei se eu falei rápido demais. O Eric, não, falou muito bem. Não é muito fácil essa implementação, né? Tem que ir passo a passo, mas deu para ver que vocês estão muito bem preparados aí para esse avanço, né? Bom, obrigado, então, Eric. Obrigado. E agora, daqui a pouco a gente se vê, então, nas perguntas, tá? Então, já quero chamar aqui nosso professor Washington Luke, que vai nos dar uma aula aqui sobre o BIM. Vamos tentar, né? Do lado governamental. Muito obrigado. A gente sempre acha assim que a empresa privada é mais fácil, né? Mas a dificuldade é igual para todo mundo, né? Só trocou de público para privado, é a mesma coisa. As dificuldades são as mesmas. Eu vou passar um slide aqui só para servir de roteiro, tá? E aí eu vou ativar aqui, o pessoal me acompanhar, tá? O pessoal tá me enxergando? Sim. Opa, então tá. Então, é só colocar aqui, só destacar que hoje eu sou diretor de engenharia da Valec, é uma empresa que trabalha com ferrovias, né? E o destaque hoje que a gente vai dar com relação à nossa conversa aqui sobre BIM, vai dar uma ênfase para obras públicas e também para obras lineares, né? Obras de extensões, né? Lineares, ferrovia, rodovia, assim por diante, mais voltadas para a infraestrutura. Então, acho que a pegada, e assim, vai complementar, né, que os companheiros acabaram de comentar aí, né, a Camila e o Eric,
Então, a gente vai acabar complementando, né? Então, para obras, BIM para edificação e BIM para infraestrutura. Só destacar aqui, porque a gente já trabalha com esse negócio de BIM há bastante tempo, né? Mais de 10 anos. Na ocasião, ainda eu estava no Exército, sou coronel da reserva, né? E lá a gente implementou o sistema Opus, que é um sistema que controla todas as obras do Exército, né? Dentro do ciclo de vida da construção. Então, desde o planejamento, o projeto, a parte da construção, né, a parte de manutenção, operação e até o último item, que é a demolição. Então, esse aí é o ciclo de vida, né? Você projeta, constrói, usa e destrói. Então, no Exército, isso é possível. No mercado em geral, não tem essa sequência, né? Porque cada empresa trabalha no negócio para que ela se formou, pela finalidade da empresa. Então, se a empresa é projetista, ela se preocupa com a parte de projeto. Se ela é uma construtora, se preocupa com a construção. Depois que o prédio está pronto, aí eu vou preocupar com o BIM da manutenção, né? E, em último caso, demolição. Né? No caso de órgãos públicos, e alguns deles, e vou citar agora o Exército, ele se preocupa com tudo, porque o que ele vai construir, no final, vai ficar com ele mesmo, né, com o próprio Exército. E o próprio Exército vai ter que dar manutenção naquilo que ele construiu. Então, é uma característica interessante, né, que se pega todo o ciclo de vida da construção, diferentemente de outras áreas, né, de outros tipos de empresas. Tá? Eu vou avançar aqui um pouquinho. Eu coloquei esse slide aqui só como roteiro, para a gente conversar um pouquinho sobre o BIM. Né? Aqui eu vou falar um pouco mais sobre o BIM do nível de governo federal, para entender como é que as coisas estão andando, né? E a gente divide, de um modo geral, o BIM em 3 níveis. E aí depois eu vou explicar por que é isso. Porque senão o pessoal pode confundir que BIM é software, né? E não é só o software, né? Nós vimos aqui, né, tanto a Camila e o Eric, né, eu achei interessante que não citou o nome do software também, não vou falar, porque o pessoal acha que o BIM é um software e um determinado software, né? Então, lembrando aqui, BIM não é igual sabão em pó, né? Você vai lá no mercado, me dá uma caixinha de BIM e está tudo resolvido, né? Você põe o sabão em pó na máquina e vai lavar a roupa. Não funciona desse jeito. Por isso que a gente trabalha com BIM em 3 níveis, para a gente descobrir com quem que a gente está conversando. Então, no nível estratégico, no nível de governo, o que é o BIM? O BIM, nesse nível estratégico, ele está lá na governança, o nível mais alto, né? Então, o BIM, nesse nível, a gente vai falar de decreto presidencial, portaria ministerial. Então, é esse BIM que a gente trata lá, né? E no nível tático, o que é o nível tático? O nível tático, ele vai estar no nível ali da gestão, né? Então, nesse nível, quem que a gente tem aí? A gente tem as entidades de classe, né? Então, você tem a CEBIC, né? A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, você tem o CAL, você tem o CREA, né? E outros órgãos que também estão interessados nesse assunto. Então, é nesse nível. E nesse nível tático, ele trabalha na parte de processos, né? No processo de trabalho, de como que eu vou utilizar, né, as ferramentas aí de BIM depois, para atender a política que está no nível estratégico. E no nível operacional, eu estou lá no nível de gerenciamento, né? E aí eu estou no nível da tecnologia, aí eu vou ter que utilizar o BIM mesmo, né? Vou ter que utilizar as ferramentas. Então, o que a gente ressalta aqui é que não adianta só ter o software. Ah, comprei o software, estou fazendo BIM. Não está fazendo nada, você só comprou um software, né? Então, nessa questão dos níveis de BIM, ele tem que estar bem internalizado na empresa, né? Por quê? O estratégico é o seguinte, a empresa decidiu usar BIM. Beleza, é estratégico, ele vai usar. Aí vai usar para quê? Usar para quê é o que os companheiros já falaram aí, né? Então, na linguagem de BIM, a gente coloca umas siglas, né? Só para simplificar. Então, o BIM já nasce 3D, né? Então, é um modelo digital, tridimensional, estilo videogame, e a gente faz um monte de coisa lá. Só que agora as regras desse videogame são normas técnicas, normas de mercado, normas de fabricante, uma série de coisas. Então, é um negócio mais sofisticado, né? Se o filho da gente olha a gente trabalhando nesse sistema, vai achar que a gente está brincando de construir casa, né? Mas é um jogo diferente, né? Que eu tenho regras bastante específicas para fazer aquilo, né? E essa questão de uso, por que é importante, né? Como foi comentado, né, o BIM faz um monte de coisa, né? Um estudo feito em 2009 pela Penn State, lá nos Estados Unidos,
foi um estudo, foi o primeiro estudo assim legal de universidade. Ele levantou 25 casos de uso lá naquela ocasião. Hoje você tem muito mais uso do que isso. E o que são os usos? Os usos é o seguinte: a partir das informações que você colocou nesse teu modelo tridimensional, então esse BIM aí é o DNA da coisa. Você coloca as informações todas lá dentro do modelo. E a partir dessas informações você vai usar para alguma coisa. É isso. A partir desse meu modelo tridimensional, que tem outras informações ali, né, no modelo BIM eu tenho a parte geométrica, aquilo que eu estou enxergando, né? Então, se eu tenho um prédio, eu estou vendo o pilar, eu estou vendo a viga, eu estou vendo a porta, eu estou vendo a parede, estou vendo, né? Agora, atrelado àquele objeto ali, né, aquela geometria, eu tenho outros dados que eu coloquei, que eu vou utilizar posteriormente. Então, eu monto o meu modelo tridimensional, coloco as informações lá, depois eu vou usar para alguma coisa. É essa que é a pegada do BIM. Né? Então, se eu for utilizar o BIM para parte de planejamento, associar, né, os elementos construtivos com a minha EAP, eu estou falando de 4D, que eu estou colocando o tempo. Então, eu pego o meu modelo tridimensional, associo o tempo e eu vou fazer um acompanhamento agora da minha construção, né, por meio visual. Estou vendo a construção. A EAP vai andando no tempo e o prédio vai sendo montado. Agora, se eu vou utilizar para trabalhar com orçamentação, aí eu chamo de 5D, na linguagem de BIM. Então, eu pego todas as informações que eu tenho lá dentro do meu modelo tridimensional, daquela maquete eletrônica bacana, aquele videogame legal, né, e vinculo com as questões de orçamentação. É importante lembrar ali que às vezes o pessoal confunde, né, extração de quantitativo com orçamento, né? O orçamento é muito mais sofisticado, né? O BIM proporciona inicialmente você fazer extração de quantitativos e a partir dessa extração de quantitativos eu vincular lá com minhas fichas de composição, outro sistema que a empresa tenha para eu fazer a orçamentação. Então, observe que o uso é isso, usar o BIM para o quê? Né? Então, e importante lembrar que sempre parte de um modelo tridimensional bem feito. Se eu não tiver o meu modelo tridimensional, não dá para usar para muita coisa, né? Eu posso utilizar o BIM para fazer maquete? Pode, mas também só serve para maquete. Né? Então, eu costumo dizer assim, BIM não é uma coisa colorida que gira e roda e põe na internet, que é o que a gente vê. Né? Aquilo lá é o final da história. Né? Pode-se usar e se usa bastante, mas aquilo é um dos usos do BIM, é fazer maquete. Né? E os demais usos, em linguagem geral ali, você tem 4D, 5D, 6D, 7D, assim vai. Né? Segundo o Penn State, pode chegar até 25. Então, o cara pode ter 25D, cara, se quiser chegar. Os mais conhecidos são o do 4 e 5. O do 6 também está tendo um uso crescente agora, né, a parte de manutenção e operação, e o 7D, a parte de eficiência energética. Então, a linguagem de BIM é isso aí, 3, 4, 5, 6, 7, que é apelido de usos de BIM. Então, essa é uma parte importante, está no nível estratégico, que a empresa vai lá, ó, eu vou usar o BIM para... E uma coisa interessante é que não precisa passar de um D por outro, sabe? O importante, assim, tem que ter um modelo, geralmente o BIM já nasce 3D mesmo, né? Se é de 3 para 4, de 3 para 5, de 3 para 6, 3 para 7. Né? Então, o início, que é a modelagem, que é um aspecto bastante importante que a gente tem que levar bastante em consideração. No nível tático, como a gente comentou, se a empresa não sabe fazer orçamento, cara, então não usa BIM, cara. Porque BIM não ensina ninguém a planejar, a orçar, nem projetar. Não ensina. É ferramenta, né? E para utilizar a ferramenta tem que estar atrelado a um processo. Se você não tem o processo, você não está usando nada. Você vai ter uma dificuldade muito grande. É melhor não usar. Né? Então, assim, agora eu vou usar BIM. Você tem um processo para fazer orçamento? Não, então não usa. Pô. Porque você vai ter só uma ferramenta, você vai ter um software. É a mesma coisa o cara, agora eu vou virar escritor. Comprei um editor de texto. Você não vai virar nada. Você só tem o editor de texto. Quem escreve, né, o texto é o escritor. Então, é uma questão bastante importante. Precisamos do software, porque senão não tem BIM. Mas nós precisamos ter um processo e precisa ter um objetivo, que é o estratégico. Vamos usar o BIM para... Aí o estratégico vai definir. Vamos pegar um projeto piloto, pega uma coisa pequenininha, que a gente tem domínio, né, vai melhorando ali e vai aumentando os usos. Essa que é a sacada. Aumenta os usos. Começa com 4D, depois 5, depois 6, depois 7, se for o caso. Né? E vai aumentando os usos do BIM. Então, uma pergunta importante é usar o BIM para quê? A primeira coisa que tem que definir. E aí depois trabalhar em cima disso. Dando continuidade aqui, né, no nível de governo federal,
né? Semana passada foi votado aí, né, no Senado Federal, né, a nova lei de licitações. E lá tem um artigo previsto, o artigo 19, parágrafo 3º, que dá uma ênfase bastante grande para usos do BIM, né, colocando o uso preferencial do uso do BIM nas licitações públicas. Cara, isso é um avanço muito grande, né? Então, vai criar condições ali, principalmente para o governo federal e para a iniciativa privada, né, condições e também uma segurança jurídica para que se utilize BIM nas licitações. Então, essa é uma parte importante com relação a essa lei de licitações. Em 2018, foi lançado o decreto da estratégia BIM-BR. Na ocasião, a gente teve a oportunidade de participar, né, da elaboração desse decreto. Na ocasião, eu representava o Ministério da Defesa, né? Então, foi criado esse decreto, e o objetivo desse decreto era incentivar, fomentar, né, o uso do BIM pelo órgão público. Claro que o público vai acabar induzindo a iniciativa privada, isso é natural, né? E, na ocasião, o que a gente imaginou? Imaginamos 3 programas piloto. O programa piloto, um era do DENIT, que é o programa ProArt, que trata da recuperação de cerca de 8.000 pontes, em que o DENIT é responsável. Então, aí já entrou a parte de manutenção e operação. Então, observe lá no ciclo de vida do BIM, já entrou a parte de manutenção e operação, que as pontes já existem, elas têm que ser feita a manutenção. O outro programa piloto é da Secretaria de Aviação Civil para os aeroportos regionais. Então, eles estão bastante avançados. Nessa esteira, a Infraero também tem, né, foi lançado o primeiro aeroporto digital de Londrina, né? Então, esse modelo, né, do aeroporto de Londrina vai ser replicado para outros aeroportos. E o terceiro programa piloto faz referência às Forças Armadas, né, o Exército, Marinha e Aeronáutica, dentro das estruturas do que, né, as 3 forças estão trabalhando com construção. Então, o decreto foi escrito essencialmente, originalmente, para esses 3 programas piloto, certo? Em 2020 ainda foi lançado um outro decreto presidencial, né? E aqui a gente dá o título aqui de compras públicas, para dar um reforço para os participantes do programa piloto, né? Então, lá tem algumas regras com relação a licitações, né? Então, houve, então, o decreto da estratégia BIM-BR, em 2020, um outro decreto que vem regulamentar uma parte para dar uma segurança jurídica ali para esses programas piloto poderem fazer suas licitações. Nessa esteira, ainda nesse ano, né, foi criado, né, uma portaria de BIM do Ministério da Infraestrutura e vinculadas, né, inspirados no próprio decreto da estratégia BIM-BR. Então, observe, né, que foi feito um decreto em 2018, um ministério, né, viu que esse assunto é bastante importante e internalizou no próprio ministério. O importante é os suas vinculadas ali, né? Que são quase 20 órgãos, né? Entre eles, você tem o próprio DENIT, você tem a Valec, você tem a Infraero, você tem a Secretaria de Aviação Civil, você tem as agências, a NTT, a ANAC, todo mundo nesse bolo. Você tem a Secretaria de Portos. Então, inspirados no decreto da estratégia BIM-BR, o próprio Ministério da Infraestrutura viu que aquilo é importante e deu o comando para todas as suas vinculadas também trabalharem na implementação do BIM para obras de infraestrutura, né? E isso é tão importante que agora, né, a própria Eletrobras também vai introduzir o BIM, né, na holding, né? A Eletrobras tem umas 7, 8 empresas vinculadas, né, à Eletrobras, e com isso a gente vai ter agora, né, de uma maneira geral, 3 ministérios fortes. O Ministério da Economia é o que puxa a estratégia BIM-BR, né, o Ministério da Infraestrutura e o Ministério de Minas e Energias, por meio aí da Eletrobras. Então, o BIM, né, em nível do governo federal, está avançando bastante. E com esse avanço, outros estados também começaram a se mexer, né? Então, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná está bastante avançada, estão trabalhando legal com isso daí, né? A Secretaria de Infraestrutura também do estado de Santa Catarina também está trabalhando com isso, e agora, recentemente, né, a Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais. Então, está crescendo, está difundindo, e isso é importante no âmbito público, que afeta também a iniciativa privada, porque o órgão público, em essência, contrata, eles não constroem. Então, afeta os dois lados.
Só que agora tem que se analisar a evolução do BIM dos dois lados, de maneira geral. O órgão público contrata e quem executa vai ser quem ela for contratar. E aí as duas têm que conversar direitinho. Então, existe um BIM para todo mundo. O BIM para quem recebe é diferente do BIM para quem executa, né? Então, a gente pode discutir isso mais tarde. Agora, falar um pouquinho com relação ao BIM na Valec. Então, por meio ali da própria portaria do BIM, né, do Ministério da Infraestrutura, a Valec criou o núcleo BIM interno e agora nós estamos trabalhando nessas três áreas, basicamente, para dizer o que é. Se o BIM já estava confuso, agora vai piorar um pouquinho. Então, o que acontece? A gente está trabalhando na integração do BIM mais GIS. O GIS é o Sistema de Informação Geográfica. Transformando em português, é colocar a obra no mapa, né? Então, os ativos de obras lineares, como no nosso caso, do DENIT, de Valec, né, que trabalha com esse tipo, a parte de saneamento básico também, né, nós temos que ter um aliado muito forte, que é o Sistema de Informação Geográfica, porque senão eu não sei, né, quais são os ativos de uma ferrovia. O cara vai lá, pode ter o bueiro, pode ser a ponte, pode ser a parada de ônibus, pode ser, né, a praça do pedágio, e assim por diante. Então, se eu não tiver um sistema georreferenciado, eu não consigo saber onde estão meus ativos. Isso é a primeira parte, né? E como a gente costuma dizer, bueiro não tem CEP. Então, quando um dia que ele tiver CEP, aí eu não preciso mais de sistema geográfico. Mas enquanto ele não tiver CEP, a gente vai ter que usar. E esse sistema que a gente colocou na primeira linha, I ao cubo, o que está acontecendo? É o seguinte, onde é que liga, né, o BIM com o GIS? Liga na letra I, e é a informação. Então, tem informação dos dois lados, né? O modelagem da informação da construção e sistema de informação geográfica. Os dois se ligam, os dois têm o I que liga lá. Esse I de infra são as informações da engenharia agora. Então, eu tenho dois sistemas que já funcionam, que estão aí, né? Que eu tenho vários sistemas que funcionam com isso. Tem o BIM, tem o GIS, e onde que liga os dois? Liga na informação. Agora, falta colocar a inteligência da empresa ali, que é a infraestrutura, no nosso caso, né? Então, a informação da área de engenharia. Então, a gente está trabalhando nessa teoria do I ao cubo, que fica mais fácil de entender. Então, é uma engrenagem que tem BIM, tem GIS e tem a engenharia que entra com as informações da infraestrutura. Para isso e para ajudar na implementação lá na Valec, o que a gente fez? Acabamos de assinar um acordo com a Universidade de Brasília para o estudo da integração do BIM mais GIS. Eu coloquei do lado GIM ou GeoBIM, porque eu não sei o nome ainda, né? Depois desse estudo, a gente inventa um nome e coloca aí, né, para fazer a integração de BIM com GIS. BIM e GIS ficou muito grande, então ou vai virar GeoBIM ou vai acabar virando GIM. E estamos também trabalhando num outro acordo, agora já mais prático, né, com outras instituições. Estamos conversando com o professor Aécio Lira, lá de Minas Gerais, né, uma referência nesses assuntos, um pesquisador bastante reconhecido aí no Brasil, e a gente está trabalhando nessa linha que ele colocou, que é o Triatlo 4.0. Então, o que é isso? É o BIM, mais internet das coisas, mais o Big Data, Big Data aí. Por quê? O que acontece? Eu tenho as informações, e nesse convênio que a gente vai trabalhar, inicialmente a gente vai colocar alguns acelerômetros em algumas obras de arte, ponte, pode ser ponte ou túnel. Vamos pegar uma ponte. Inicialmente vai ser ferroviária, porque é a área que eu estou hoje. Então, esse acelerômetro você coloca ali, né, e ele vai emitindo sinais, verifica a vibração da estrutura, né, e ele emite sinais em tempo real. Isso é possível por causa do IoT, né? E a partir do ano que vem, com a tecnologia 5G, isso aí vai explodir, né? E ele emite sinais da vibração, né, quando passa o trem ali na ponte, e ele verifica a vibração da estrutura e emite um sinal em tempo real para algum lugar aí, né, para a nuvem, né? E dependendo do tipo de vibração, né, se tiver alguma coisa fora do padrão, vai ser encaminhado uma equipe de manutenção para verificar o que está acontecendo com a ponte. E o Big Data, por que é importante esse Big Data? Porque é o seguinte, não adianta você emitir um grande número de dados, de informações, se o sistema ele não está preparado para processar as informações. Então, o Big Data, o Big Data é bastante importante por causa disso. Não adianta mandar um monte de informação e o sistema não tem condições de qualificar aquela informação e dar um resultado, né, para a equipe de manutenção. Por exemplo, se a estrutura está entrando em colapso e eu não tenho um Big Data, né, um sistema que faça esse tipo de coisa, né, o dado pode ter chegado lá na central e levar, sei lá, um dia para processar. Aí a ponte caiu, cara. Então, o dado tem que ser praticamente em tempo real. Em tempo real é dado, né, o dado é fornecido para a central processa e fala, vai lá que tem alguma coisa acontecendo agora. Então, isso é importante no Big Data.
E, no final aqui, para a gente fechar, conversar sobre sistema de classificação da informação, que é bastante importante. Então, o que acontece? Hoje, a BNT já tem uma norma, né, NBR 15965, são 7 partes, 4 partes já estão em funcionamento, as outras 3 até o meados do ano que vem ela fecha. Tá? E por que a gente está chamando a atenção? Porque é importante ter um sistema de classificação. E relembrando, né, computador ele não entende prós e versos. Ou você coloca um código lá, pode ser alfanumérico ou numérico, ou a coisa não funciona. Ele entende código, ele não entende poesia. Né? Nem a gente entende direito a poesia, tem que interpretar, o computador piorou. Né? Então, eu tenho que ter um código para a coisa. Né? Para órgão público, a nossa base de códigos para 5D, né, para orçamentação, é o SINAP e o SICRO. Cara, temos diversos problemas, né? E com relação à codificação, né, nós temos que uniformizar. Uma coisa é o código que você coloca no insumo, outra coisa é o código que você coloca na ficha de composição de custo. Isso tem que ser bastante bem trabalhado. Transportando esse problema aí para a iniciativa privada, nós temos que tomar cuidado, porque se uma empresa ela faz o orçamento ou projeto, por exemplo, uma empresa de arquitetura faz o projeto e contrata uma terceira empresa para orçar. Isso é normal. Né? Você imagina se eu tenho 10 empresas de arquitetura fazendo projeto, né? E eu não combino com a empresa que orça a parte de codificação. A empresa que vai fazer o orçamento vai ficar doida, porque ela pode ter 10 sistemas de classificação para fazer o orçamento. Ela vai ficar numa situação bastante complicada. Então, isso é hoje o que a gente tem trabalhado no nível de governo federal, né, até junto com a ABNT, outras instituições, para ver como é que a gente dá uma equalizada nisso para se tornar algo útil, né, para efeitos de estudos. Assim, eu acho legal, né, a gente estuda universidade, um monte de paper e tal. Na hora que vem para a prática, não é bem assim, né? Como ideia é legal, mas como aplicação não fica tão bom. Porque a gente vai trabalhar com pessoas, vai ter que ter computador, vai ter que ter processo, né? Toda aquela linha que a gente comentou ali com o nível de BIM, né? Estratégico, tático, operacional. Então tem que se pensar bem nessa questão, né? Primeiro, usar o BIM para quê, né? E para fechar aqui, palavras do meu filho, eu gosto de citar, né? Ser bom é ser BIM, mas para isso a gente tem que pensar grande, começa pequeno e anda rápido. Da minha parte, era isso que eu tinha que falar, e a gente espera as perguntas ali. Obrigado, pessoal. Professor Luque, excelente palestra, viu? Todos aprendemos bastante aqui hoje. Eu vou convidar aqui todos os painelistas a abrirem o vídeo para a gente começar respondendo as perguntas aqui. Já temos 4, espero que a gente consiga responder as 4. Se não, a gente coloca um e-mail aqui para a gente responder por escrito, tá? Bom, vamos começar pela ordem aqui. A primeira pergunta do Ricardo. O que fazer para que os modelos BIM deem resultados confiáveis nas fases de quantificação e custos dos projetos? Quem se habilita a responder essa primeira? Eu posso complementar um pouquinho, que eu já fui orçamentista, e aí o primeiro é o seguinte, vou voltar para os processos, né? Então, como a gente falou assim, né, para fazer palestra, fazer paper é legal, né? Mas na hora de você botar o botão e a planilha sair com o número certo, não é tão legal. Eu vejo assim, e depois os companheiros podem complementar, né? Com relação à parte de processo, cara, é muito importante, cara. Né? O pessoal confunde muito o uso da ferramenta com a própria disciplina. Não é. Né? O cara tem a disciplina, ele tem que conhecer. Né? E hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado para o cara não virar operador de software. Se não tiver o software, eu não faço orçamento, amigo, então eu vou ter que te mandar embora. Né? Você pode pegar a planilha lá de eletrônica e faz um orçamento aí, dá teu jeito. Não tem o software, não posso fazer orçamento. Né? Então, essa é uma questão. E a gente definir hoje, por exemplo, as empresas trabalham muito com SAP, né? E aí cria um problema, que ela já está acostumada com aquele sistemão funcionando, agora inventaram um tal de BIM e os códigos não se conversam. Hoje, um dos principais problemas que nós temos é o código, né? Um deles. A outra, e na minha visão, assim, o projeto é uma coisa só, sabe? Para mim, tá? O projetista, o cara que planeja a obra, o cara que orça, é uma coisa só. Né? É igual o livro. A gente não escreve o livro com um capítulo só, já notou?
Você só entende a história de livro depois que você lê a introdução, capítulo 1, capítulo 2, 3 e conclusão. Obra é isso. Então, esses profissionais, eles são capítulos do mesmo livro. E aí falta, às vezes, interação entre o projetista, o cara que orça e o cara que planeja. Muitas vezes, né, se o cara for orçamentista, for um cara bom, legal, mas muitas vezes quem completa o orçamento é o cara que planeja a obra. Não pode, esqueceu de botar o elevador lá de serviço. Cara, como é que esqueceu de botar o elevador? Entendeu? Ou movimentação da grua. Você não esqueceu de botar o aluguel da grua no treco lá. Entendeu? Então, sim, são problemas reais, a gente já tem. E esses caras trabalham separados, estão em instâncias separadas, né? O que o BIM vem a propiciar, que eu acho bom, que coloca o orçamentista logo de cara, né? Porque, hipoteticamente, vou falar aqui, que o orçamentista é um coitado, é o último. Todo mundo fica fazendo projeto 1, 2 anos lá, agora me dá um mês aí e me dá o orçamento da coisa. Não funciona, cara, não dá tempo de fazer. Pô, o orçamento é só fazer uma planilha, cara. Você tá demorando ali, entendeu? Eu te dei um mês para fazer uma planilha de 4 folhas, até agora tu não acabou. Cara, o coração do negócio. Então, o BIM ele vem colocar todo mundo junto, ao mesmo tempo, né, de se pesquisar. Né? Eu acho que você pode trabalhar, né, acho que como o Eric falou, você pode criar geometria lá, ó, você tem a cara do prédio, você sabe quantos tijolos, mas você não sabe exatamente qual é a especificação. Pode vir depois. Você pode ter um quantitativo antes, que você tem uma ideia do que é, porque muda, né? De repente, no mercado, você muda o tipo de piso, ó, sai um preço mais barato ali. A metragem do piso não mudou. Pode mudar o material que você vai colocar lá, mas ela não mudou. A porta, a princípio, não mudou de lugar. Você pode mudar a especificação do tipo de porta. Eu acho que é aí que o BIM vai ganhar. Você fazer a simulação da construção na primeira etapa, para ver ali a questão de clash detection, né? Você verificar lá se tem interferência do sistema construtivo com o outro, beleza e tal. Eu acho assim, o que demora no BIM, no projeto, é fazer o projeto. O BIM não é o projeto. Então, por exemplo, o CAD perdeu, agora vão jogar fora? Não, vai não, cara. Coisa simples, você usa CAD. Não vai pegar um BIMzão, modelar o prédio todo para fazer a reforma do banheiro. Desenha no CAD lá que sai mais rápido. Continua, tem ali, né? Ele tem o nível de erro deles. Né? Mas eu vejo que a gente tem que fazer a integração dos 3 profissionais. Hoje está muito, assim, fica na área da arquitetura, legal. Hoje está tendo uma interação maior com o pessoal de estruturas, né? Porque inicialmente o BIM veio com os arquitetos. E aí tem que tirar o chapéu para os caras, porque veio mesmo. Os caras fizeram lá. E agora a galera da engenharia, opa, esse negócio está ficando bom, ó. Né? Aí a parte de estrutura, sistema elétrico, hidráulico e tal. E agora na onda, a 5ª onda, e entrou a galera do orçamento. Pô, esse negócio é bom mesmo, hein? Faz esse negócio de BIM aí e me entrega o quantitativo aqui para eu especificar a obra. Eu acho que falei demais, vou deixar os amigos começar aí. Eu queria só complementar, acho que já tá ótimo, mas é só complementar, acho que existe uma necessidade grande dessa sinergia entre as equipes. Então, a hora que eu tenho que ter alguém do orçamento acompanhando o desenvolvimento desse modelo, seja lá ainda na definição do arquiteto ou do engenheiro, durante o projeto, para ele saber o que ele vai receber. Então, é um vai e vem, o orçamentista ele não vai receber as informações com o projeto já pronto, ele tem que ter participado desde o início. Então, essa etapa que eu descrevi, que a gente fez o processo dentro da empresa, da HTB, é muito pensando nisso, tá? Já esteja conosco definindo de que forma a gente vai organizar a informação, porque é você que vai receber. E isso é durante toda a fase de projeto. Estou colocando dessa forma. Então, uma leitura do modelo conforme as informações de projeto estão sendo inseridas faz parte de envolver já o pessoal de custos, sem dúvida. Eu queria só, assim, quando a gente fala que o BIM é uma plataforma colaborativa, né, que é chamada de colaboração, não é porque todo mundo vai ver o mesmo modelo. Isso é muito importante, a base de dados é importante, mas é porque todo mundo participa. E quanto mais a montante essa participação existir, né, trazer o orçamentista, trazer o cliente, trazer o pessoal de obra, né, a gente sente o pessoal, não só o orçamentista, mas o cara que vai fazer a gestão de custos, controle de custos na obra, ele também nunca foi envolvido. Ele vai garantir a medição nossa lá na ponta, que é uma parte mais importante ainda da gestão de obra, né, e ele nunca foi envolvido e ele quer usar o BIM. Você pergunta para ele e fala assim, não, eu quero, esse negócio é bom, me facilita a vida. Aí você chega para ele, mas para você não vai dar porque não foi modelado desse jeito, não tem a informação que você quer gerenciar.
Isso é normal, né? É natural no processo. Então, olhar o todo, envolver as pessoas não é colaboração por colaboração, e sim para fazer sentido e utilizar benefícios ao longo do processo todo, né? Gente, a gente está quase se encerrando aqui, mas acho que dá para fazer uma mescla de duas questões aqui, e depois a última a gente responde por escrito. É do Alexandre e do Luca. Então, como integrar projeto de engenharia com orçamento sem a necessidade de manipulações trabalhosas em planilhas para transferência de informações entre ferramentas? Acho que já dá para mesclar com a próxima. Como conseguir integrar os fornecedores na implementação do BIM 3D, 4D e 5D? Primeira parte eu posso responder aqui. Olha só, hoje já tem sistemas, a gente trabalha nisso, que já liga o modelo com base de dados, né? Então, o BIM é um banco de dados, só que ele está de modo... Tem a parte geométrica e não geométrica que você trabalha. De modo geral, o banco de dados você tem 3 tipos, né? O banco de dados relacional, orientado a objetos e o banco de dados geográfico, né? Então, para a gente, eu já trabalho muito tempo com isso, tá? Por isso que eu faço desse jeito aí. Então, BIM é igual Matrix. Você vê um monte de númerozinho rodando lá e sai uma coisa do outro lado, tá? Então, é isso daí. O que a gente tem que trabalhar é a questão do processo, né? E o BIM colocou um cara que a gente não estava acostumado a trabalhar. A gente usa os produtos do cara, mas não estava acostumado a trabalhar com ele, que é o cara da TI. E aí criou um problema, porque se a gente vai fazer uma obra, vai trabalhar, né, de modo geral, a gente contrata o quê? Contrata um engenheiro, contrata um arquiteto. Eu não vou contratar um cara de TI para organizar meus dados, né? O personal organizer, sei lá, agora está na moda fazer um troço aí. E que é o que aconteceu. Então, deu um nó na cabeça da gente, de arquiteto, engenheiro em geral, que a gente quer fazer o projeto, a gente não administra banco de dados, informação e tal. E a gente acha isso muito estranho, né? Então, o perfil dos profissionais hoje, né? Eu dou aula aí na UNB, no pós-graduação, e a gente pega a experiência de outras empresas, né? O perfil do profissional está mudando, cara, né? Antigamente, quando a gente formava, era um diferencial o cara saber AutoCAD, no meu caso, né? Hoje não é. Se o cara não saber AutoCAD, estou falando da marca porque é, né? Se o cara não saber AutoCAD, meu amigo, ele não tem emprego em lugar nenhum. Ninguém vai dar curso para ele. Se vira, né? Era diferencial muito tempo atrás o cara fazer curso lá de Word, Excel. Hoje não, meu amigo. Eu não vou te pagar curso de Excel, não. Se vira aí. E o profissional do mercado hoje, cara, ele vai ter que saber pelo menos uma linguagem de programação, pega um Python, pega um Java, alguma coisa, e entender banco de dados, né? E o cara que foi um pouquinho mais sofisticado, um BI. É o profissional, cara. E as empresas essas que a gente teve contato aí durante o curso da UNB, os caras são assim, são engenheiros e também entendem de TI, sacou? É isso que vai acontecer. Não sei se eu consegui explicar. Porque não tem como a empresa contratar 2 caras. Porque se eu for investir, isso é normal, né? Para projetos, eu vou contratar arquiteto e engenheiro. Não vou contratar um cara para organizar meus dados, porque ele agrega só na organização dos dados. Então, está se investindo, né, na capacitação dos arquitetos e engenheiros, aprender uma linguagem de programação e também entender banco de dados. E se for um projeto muito grande, aí sim, você chama a equipe de TI para te ajudar. Não sei se eu consegui resolver. A segunda parte eu esqueci da pergunta. Dos fornecedores eu acho que eu posso falar um pouco, acho que a Camila também. Okay. Dos fornecedores, eu tenho uma frase interessante que em 2018, quando eu entrei no projeto, também não conhecia BIM, né, e foi apresentado ao tema, e a gente fez alguns benchmarks fora do país, tudo, para a gente conhecer e saber onde que a gente ia usar. E aí falava assim, e o seu fornecedor, com uma empresa grande lá fora, né, como é que você pede para o seu fornecedor te passar um modelo, qual a informação que você pede? Eu queria saber um pouco mais do meio, né? Como que você fazia, como é que você direcionava? Ele só me respondeu assim, você vai lá e pede. Eu falei, tá, no Brasil eu vou pedir, vou continuar pedindo e não vou receber. Né? A gente contrata fornecedor no Brasil para ter problema para a gente gerenciar, né? A gente, às vezes, contrata muito mal, né? Então, é uma parte nossa de responsabilidade e a gente gerencia mal. Então, quando você fala em BIM, quando o Luke comenta, né, tem mais para complicar o problema, né? Já é difícil fazer engenharia, e aí você traz o BIM e você exige do fornecedor. Então, o fornecedor, para ser envolvido no BIM, tem que dar a mão para ele, porque muitas vezes ele não tem capacidade e você vai depender da informação dele.
Então, a especificação técnica, como o Luke comentou até na primeira pergunta, é uma evolução. O modelo BIM é para ser evoluído ao longo do ciclo de vida. Então, a informação pode ser alterada, pode ser inserida no modelo ao longo do projeto, né? E o fornecedor, ele entra nessa hora. Então, você tem que ensinar ele, você tem que dizer bem claramente o que você quer, o que você não quer, porque aí pode vir informação que você não precisa e ela está lá, e aí para chegar na obra e dar um problema de excesso de informação é muito fácil, né? Então, acho que essa é uma questão que você tem que gastar uma energia a mais, mas é extremamente necessário para você tirar melhores resultados. Não, acho que só complementando, acho que está perfeito, Eric. Complementando, acho que além de dar a mão, eles também vão ter vantagens, né, nesse uso. Então, é aí que pega, né? Acho que nada é muito de imediato, nada é rápido, mas quando todos começam a colher os frutos e ver quais são as vantagens, aí no próximo você não precisa pedir, ele já vai ter, né? Então, acho que essa chavinha que demora um pouquinho mais para virar, mas depois não tem volta. Tá contigo, Marlon. Quer que eu fale? Eu falo o dia inteiro, cara. Acho que nós acabamos com o tempo, né? Ia ser muito bom. Meio-dia de evento. Exatamente. Não, ia ser muito bom, professor Luke, mas infelizmente a gente já estava avançando aqui no horário do intervalo, e aí a gente também tem que pensar nos próximos colegas aqui, né? Então, olha, foi excelente. O pessoal aqui está mandando muitas mensagens que gostaram bastante. E ficou só uma pergunta sem responder aqui, mas depois a gente manda por e-mail ao Thiago para tentar responder todas as questões aqui, né? Okay. Então, gente, agradeço enormemente aqui a presença de vocês. Enriqueceu muito o debate e o nosso encontro aqui na ACE. Bom, obrigado. Então, pessoal, eu vou chamar então um intervalo até 10h40, ok? Ok. Passo a palavra aqui para o nosso moderador, para o nosso Tchau, obrigado. Valeu, obrigado. tchau. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abração, tchau.